Muito bem, nós estamos nessa série, o Desafio dos 12, meditando sobre a vida de cada um desses homens que Deus levantou para deixar a todos nós a palavra do Senhor ao longo do Novo Testamento. E hoje nós vamos pensar sobre a vida de Mateus. Eu quero te convidar a ler Mateus 9:9. Mateus 9:9, e diz assim o texto: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vou ler de novo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, fala agora aos nossos corações pela Tua palavra, pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito, que nós sabemos, cremos e temos experiência, que fala aos nossos corações em todos os lugares, porque o Senhor é Deus onipresente. Que a Tua palavra produza frutos para a glória do Teu próprio nome, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pensar com você sobre um documentário muito importante que está aí na Netflix. Eu gostaria de desafiar você se você ainda não viu esse documentário, para que você pudesse assistir esse documentário. O nome desse documentário é O Dilema nas Redes, ou O Dilema das Redes. Esse documentário é um documentário muito sério e é um documentário que foi gravado por vários executivos do Google, Instagram, Pinterest, Facebook. Eles se reuniram e tiveram um dilema ético. Eles ajudaram a criar todas essas redes sociais que nós temos hoje acesso através dos nossos telefones celulares, dos tablets, dos computadores. E com o passar do tempo, eles começaram a perceber nesse dilema ético que as coisas estavam caminhando para fora do controle deles. E isso gerou uma crise, e eles começaram a conversar sobre essa crise. O problema de uma conectividade exagerada, onde as pessoas estavam sendo manipuladas, e no documentário eles falam muito sobre isso, a partir de dados que são cruzados, de informações recebidas. A tese principal desse documentário, O Dilema das Redes, é que cada vez que você abre uma rede social, cada vez que você navega na internet, você deixa ali dados, pistas sobre as suas preferências religiosas, as suas preferências políticas, as suas preferências financeiras e tantas outras coisas. E tudo isso é armazenado, e tudo isso é codificado, e tudo isso é traduzido dentro dessas redes, aonde você é tido como um produto. Eles começaram a olhar e a perceber que o indivíduo que mexe nessas redes sociais se torna um produto das redes. E as redes, essas grandes empresas, elas vendem a informação que nós damos sobre nós mesmos para grandes conglomerados empresariais que começam a nos influenciar, a conduzir a nossa linha de desejo a partir de uma informação massiva, o tempo todo, através das redes sociais. Você já deve ter tido a experiência, por exemplo, de abrir um site e olhar uma passagem aérea para o Nordeste, por exemplo. E logo depois, você, abrindo o seu e-mail ou qualquer outra rede social, percebe que vem mais propagandas sobre hotéis naquela região, sobre aluguel de carro, sobre restaurantes, sobre outros voos, sobre outros pacotes turísticos, e assim a coisa começa a captar a sua atenção. E esse documentário é um documentário muito interessante, porque ele mostra como nós somos conduzidos por esse apelo mercadológico, criando assim um segmento específico, chegando a um ponto onde as pessoas começam a experimentar dentro dos seus corações certas transformações psicológicas, emocionais. E isso foi o que gerou a crise ética. Lembre-se bem, quem está produzindo esse documentário são os próprios criadores que fizeram parte da criação das redes sociais.
Não são pessoas críticas do lado de fora, foram os próprios criadores de todas essas redes que se reuniram, começaram a conversar e perceberam, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Google, até um dos criadores do like, dizendo que quando ele criou, pensou o like, a intenção dele era apenas esparramar uma onda de alegria quando alguém recebesse um like, mas que ele percebeu que logo depois isso se tornou uma competição, gerou frustração no coração de pessoas, e em muitos casos pessoas ficaram extremamente deprimidas, porque não receberam a quantidade de likes que desejavam, e isso gerou no coração deles esse dilema enorme, enorme. Mas aí a coisa progrediu, e essa é a crítica deles. A coisa progrediu a tal ponto que eles estão com um medo tremendo do radicalismo das redes. Porque uma das coisas que eles falaram é que, a partir do momento em que você mostra certa intenção política, eles, através desse cruzamento de dados, começam a fornecer para você o tempo todo uma visão única, unilateral, e de maneira massiva daquele padrão político, podendo até influenciar eleições, podendo influenciar crises civis, grupos que vão para as ruas, que quebram as coisas, e eles começaram a perceber que a intolerância cresceu, o radicalismo cresceu, e o ambiente que foi criado para interagir pessoas, porque tem um aspecto maravilhoso da interação, se tornou um ambiente poluído, radical. E eles chegaram à seguinte conclusão: nós criamos pessoas que estão se tornando viciadas nisso. E tem uma frase interessantíssima que é a seguinte: somente 2 mercados chamam seus clientes de usuários, o mercado das drogas e o da internet. E aí nós percebemos que isso tudo tem afetado grandemente a nossa caminhada espiritual. Percebemos que o ser humano tem se distanciado num radicalismo enorme, numa busca de satisfação através dessas redes. E é maravilhoso ver esse documentário surgindo, porque ele mostra os 2 lados dessa moeda. Existe um fator muito positivo, que hoje você pode pedir um carro, rapidamente ele chega, você pode ter atendimento de saúde rapidamente pelas redes sociais, você pode não mais se perder no mundo inteiro usando redes sociais, né, usando as ferramentas tecnológicas, digitais, mas, por outro lado, o radicalismo, essa intolerância, esse mercado de consumo onde você é o produto é extremamente perigoso, e isso afeta também a nossa espiritualidade. Isso afeta também a nossa espiritualidade, porque Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Deus nos criou e nos convidava a andar no final da tarde, como Ele fazia com Adão e Eva no jardim. A ideia de que Deus gosta de dialogar com o ser humano, de tirar um tempo para contemplação. Mas a palavra vai nos mostrar que o homem negou a caminhada com Deus. E o pecado entrou e tirou a beleza dessa criação, tirou as cores bonitas dessa criação. E nós percebemos que o pecado, ele afeta a vontade do ser humano, os desejos do ser humano. O pecado gera em nós cobiça, radicalismo, intolerância. O pecado nos transforma em pessoas egocêntricas, em pessoas que necessitam o tempo todo da aprovação do outro e que têm muita facilidade em fazer aquilo que se chama hoje de cancelamento, o cancelamento social, o cancelamento digital, o cancelamento nos relacionamentos. O pecado, ele gera essa instabilidade dentro de nós. E aí nós vemos que o homem caminha para essa radicalização. A partir do momento em que o homem se recusa a andar com Deus, o homem se distancia de Deus, e o homem começa a buscar caminhos, ele começa a construir a sua história, e é uma história terrível, porque quanto mais longe ele está de Deus, mais longe ele está da sua referência, da referência do Criador, e ele entra numa confusão enorme de sentimentos, de pensamentos, de relacionamentos, de projetos. Ele se esvazia de si mesmo, porque ele está longe, caminhando cada vez mais longe daquilo que Deus criou, da intenção de Deus,
do projeto harmônico, maravilhoso, amoroso, tranquilo, equilibrado, extremamente produtivo que Deus tinha para nós, e nós nos distanciamos dele. E agora nós nos pegamos nessa transformação ao longo de toda a história, aonde o homem se vê preso nos seus desejos. As redes sociais, elas se transformaram numa grande armadilha. Toda a sua perspectiva positiva, ela é camuflada por tantos pecados, por tantos problemas, por tanta ausência de relacionamento com Deus. E uma da coisa que nós sabemos é que um consumidor desesperado, aflito, faminto, ele é o consumidor mais fácil de cair nas tentações. E o homem se distancia de Deus e ele se torna isso, um ser aflito, um ser faminto, em todos os aspectos. Se você quer uma dica econômica, nunca vá ao supermercado quando você estiver com fome. Nunca vá fazer compras no supermercado se você estiver com fome, porque você provavelmente vai gastar muito mais do que normalmente gastaria, porque o ser humano, ele é assim. Ele é conduzido por essa vontade louca, que ele só pode saciar, na verdade, quando ele voltar ao projeto original que Deus o criou. Caso contrário, será sede no meio de um deserto existencial constante. E aí o ser humano caminhou para longe de Deus, e ele criou projetos de direita, e ele criou projetos de esquerda, político, socioeconômica, e ele foi caminhando cada vez mais para a extrema esquerda, cada vez mais para a extrema direita, e esse radicalismo, tanto de um lado quanto de outro, toma conta agora das nossas vidas, toma conta dos nossos relacionamentos. Existem pessoas que estão rompendo relacionamentos por causa disso, e você percebe que isso é uma caminhada onde o homem o tempo todo buscou soluções, buscou sistemas, buscou uma forma de encontrar-se, de se satisfazer. A decadência do sistema feudal dá início a um sistema capitalista, não é? Você tem aí do século V até o século XV, essa primeira fase de um capitalismo que depois se torna comercial, mercantil, as fases vão sendo transformadas, vem a fase industrial depois do século XV, o capitalismo de extrema direita, né? Ele acredita naquela proposta do Adam Smith, que falava sobre a mão invisível que iria trazer ao mercado certo equilíbrio, deixa que a economia vai trazer ao mercado equilíbrio. Isso gera um capitalismo financeiro do século XVIII até o século XIX, e depois do século XIX e XX nós entramos nessa proposta capitalista neoliberal, e as pessoas começam a transitar em cima disso, a projetar o dinheiro, o consumo, como algo que pode responder ao anseio da sua alma, e não pode, e esse lado extremado vai sendo enriquecido através dessa nossa sociedade digital, tecnológica de informação. Por outro lado, você tem opções que dizem: abram mão de todos os capitais, abram mão da sua propriedade privada, e você tem Marx, você tem Engels, e você tem a proposta do socialismo, que depois vai gerar, no passo a passo dele, a proposta de um comunismo, onde as pessoas agora abrem mão de uma propriedade privada. E nessa extrema esquerda que nós estamos vendo hoje em dia, você encontra grupos dissidentes, até dentro da Igreja Católica, dentro do movimento protestante, você encontra grupos dissidentes na direita também, seja movimento católico ou protestante, e as pessoas vão se tornando confusas e cativas de tudo isso. E aí, nessa sociedade marcada por esse antagonismo, nós descobrimos que existe algo que chama muita atenção, seja da direita, seja da esquerda, seja da extrema direita, seja da extrema esquerda ou direita, não interessa. É um Deus chamado dinheiro, mamon. Todos começam a olhar para ele, como se os recursos financeiros pudessem responder esses anseios. E aí você tem todo um movimento que começa a ser produzido para alcançar o sucesso financeiro. Você tem partidos
políticos de esquerda, ideologias de esquerda, imprensa de esquerda, igreja de esquerda, organizações de esquerda, fraude na esquerda, corrupção na esquerda, e você olha para a direita e vê a mesma coisa. Partidos políticos, ideologias, imprensas, igrejas, organizações, fraude, corrupção, e chega esse momento em que o ser humano está perdido, porque ele se vê envolto de todas essas questões que estão conduzindo ele, e ele se sente manipulado, mas ao mesmo tempo atraído. E aí entra Mateus. E a Bíblia mostra para nós a história desse homem chamado Mateus. E a gente pergunta, mas o que Mateus tem a ver com isso? Mateus, ele era um publicano, um homem que também servia ao dinheiro, que buscava significado nas posses, e que se tivesse que romper relacionamentos dentro da sua comunidade, ainda assim ele acreditava que poderia criar um outro segmento de relacionamentos, o próprio grupo dos outros publicanos. E você encontra esse homem sentado na coletoria em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum também é chamada a cidade de Jesus, porque Jesus passou boa parte do seu tempo e do seu ministério ali. Cafarnaum também é a cidade onde morava Pedro, o pescador. Cafarnaum era o lugar às margens do Mar da Galileia, onde os impostos eram coletados, e uma das características desse imposto era porque ele era cobrado sobre a circulação de mercadoria. E eles chamavam aqueles judeus que agora iriam servir ao governo autoritário que havia dominado sobre o seu próprio país, de publicanos. Esses judeus que iriam agora recolher impostos de outros judeus para dar ao governo que era de uma outra nação que dominava sobre eles, eram chamados entre os judeus de publicanos. E o publicano era mal visto na sociedade judaica. O publicano não tinha voz nas sinagogas. O judeu publicano como Mateus, nem o seu dízimo, nem a sua oferta era aceita na sinagoga. Se o publicano, que tinha muito dinheiro por causa do trabalho que fazia na coletoria de impostos, entrasse pelas portas de uma sinagoga trazendo o seu dízimo e sua oferta, eles eram recusados. Os judeus não aceitavam. E ali encontramos esse homem chamado Mateus, sentado à margem do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, vendo todo aquele movimento, ouvindo a voz da sua alma, a solidão de quem seguiu um grupo, um segmento específico, e que não estava feliz. Sabia das suas crises existenciais, sabia das suas dores, e Mateus está ali assentado, vendo tudo acontecer, porque Jesus passa, anda, transita naquela cidade, pessoas são curadas, pessoas experimentam conversão, pessoas experimentam um novo nascimento, Jesus está ali mudando vidas, até que Jesus encontra Mateus, capítulo 9, verso 9 do texto que nós lemos, e Jesus olha para esse homem chamado Mateus, e diz para Mateus, segue-me. Perceba, não há discurso, não há convencimento, não há necessidade de argumentação. O Senhor olha para Mateus e diz apenas, segue-me. E aquela palavra tocou no coração daquele homem, porque aquele homem sabia que ele não estava satisfeito com ele mesmo, que apesar de todo o recurso que ele tinha, apesar do novo grupo de relacionamento que ele tinha entre os publicanos, apesar de viver a negação do seu grupo primeiro, onde ele havia crescido como uma criança e desenvolvido como um adolescente, o grupo dos judeus, ele sabia de todas essas posições, ele ouve de Jesus apenas uma palavra, segue-me, e ele nega tudo. Ele sabia que a partir daquele momento, ao se levantar e seguir Jesus, ele iria desagradar os que ele já desagradava, e também aos que agora era o seu novo grupo. Mas ele se levanta. E diz o texto lá em Lucas, que é o texto que também narra essa mesma decisão de Mateus,
que esse chamado, essa graça irresistível de Jesus, esse chamado que não dá para negar, transforma esse homem a tal ponto que ele se levanta. E ele diz que ele, ao se levantar, deixa tudo. Lucas faz esse adendo. E levantando-se, deixando tudo, ele seguiu a Jesus. São dois atos completamente diferentes. O primeiro é o de se levantar. Mateus, ao se levantava, estava dizendo tchau, adeus, não quero isso mais para mim. Mateus, ao se levantar, estava dizendo adeus a toda uma história de vida. Mateus sabia que abandonar o seu posto naquele lugar, um lugar onde dava tantos recursos financeiros para ele, seria imediatamente ocupado por outro. Não teria volta, mas ele se levanta, porque ele não estava feliz. É um abandono, é uma recusa, é um discordar de maneira radical, mas ao mesmo tempo é o abraçar uma nova história. E é isso que Mateus faz. Ele começa a seguir a Jesus. E como se não bastasse, esse publicano transformado agora, seguindo os passos de Jesus, diz o texto de Mateus capítulo 9, que ele convida outros publicanos para um grande jantar na sua casa. E diz que ele estava à mesa com os outros publicanos, ele chama Jesus, ele chama os seus discípulos. E ele apresenta Jesus para aquele seu segmento de amigos. Ele quer também que eles experimentem essa mesma decisão radical, fruto do toque gracioso e irrecusável da graça de Deus no seu coração. E alguns que chegam ali e observam aquilo começam a criticar, a reclamar do posicionamento de Jesus de ter dado guarida, de ter sentado à mesa com um publicano. Mas Jesus não dá ouvidos à crítica, Jesus dá ouvido à falência de uma alma longe dele, e por isso ele leva Mateus a um relacionamento transformador. Jesus chama aquele homem para sair do seu lugar, aonde o mundo gostava que ele estivesse. Todo o sistema governamental gostava muito da figura de um publicano ali, mas Deus não queria isso para ele, e ele sabia que não estava feliz ali, por isso Mateus se levanta e sai ao ouvir esse convite irrecusável de Jesus, e a mesa da coletoria é mudada para a mesa do jantar. E o coração de quem antes só pensava nos recursos financeiros, agora é transformado para servir, para dar-se, para usar os seus recursos para levar a palavra de Jesus aos outros corações que ele sabia que também estavam famintos. Esse exemplo de Mateus é de uma humildade enorme, porque se você olhar o Evangelho de Mateus, você vai encontrar Mateus falando dele mesmo e chamando a ele mesmo de publicano. Você muda o Evangelho, você vai para Lucas, você vai para Marcos e você encontra em Lucas dizendo, esse Mateus era filho de Alfeu, esse Mateus... Mas Mateus não, ele diz, eu, publicano, fui impactado, fui transformado. Ele não tem vergonha de dizer sobre a sua história. Ele conta o seu testemunho. Ele diz, eu saí dessa armadilha. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para viver uma outra realidade, que Deus nos chamou para vivermos uma outra e transformadora realidade. E a realidade que Deus nos chamou é aquela que analisa, averigua as motivações dos corações e percebe as armadilhas dos sistemas. E Deus nos chamou para viver o amor acima de tudo. E Deus disse que o resumo de tudo, quando perguntaram para Jesus, nos conte qual é o resumo de todo esse ensinamento, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E como se não bastasse, esse Deus maravilhoso dá o exemplo maior quando Jesus Cristo morre na cruz por nós. O justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores, e Jesus ali, ao entregar na cruz, ele derrama o seu sangue e nos reconcilia com Deus.
E ao ressuscitar o terceiro dia e vencer a morte, Jesus mostra para todos nós o caminho de uma nova vida com Ele, do restabelecimento desse projeto maravilhoso do Deus que deseja andar conosco todos os dias. E Deus nos chama para olhar para a sociedade e perceber as suas armadilhas. E Deus nos chama para olhar para essa sociedade e não aceitar as mentiras propostas por corações que querem nos transformar em um produto. Nós não somos produto, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos seres manipulados por dados computadorizados, nós somos seres libertos pela graça de Deus. Esse senso crítico, equilibrado, fez com que Mateus pudesse se libertar de toda aquela estrutura que o condenava a uma vida triste, sentado em uma coletoria, para se transformar num homem produtivo, que levou o Evangelho a tantos lugares. Com Jesus e depois da ascensão de Jesus, depois do Pentecoste, o relato histórico é de que Mateus vai para a região da Etiópia, vai para a região do Egito e influencia toda a África com o Evangelho, com a proclamação do Evangelho. Alguns dados históricos dizem que Mateus foi martirizado, outros dados históricos dizem que Mateus morreu de idade avançada de forma tranquila, mas para nós, assim como para Mateus, não interessa a forma como a história vai narrar o fim desse homem, porque nós sabemos que Mateus não terminou a sua história ali. Mateus, ele é um homem que rasga pela eternidade, e nós temos plena convicção que ele pode ter deixado o seu corpo aqui na terra, mas imediatamente entrou na presença do Senhor, com quem está até hoje aguardando a ressurreição dos mortos e a habitação na Nova Jerusalém. E pela graça de Deus, um dia nós teremos a oportunidade de conversar, de conhecer esses homens e mulheres maravilhosos que construíram essa história magnífica de vida cristã. Esse documentário, Dilema das Redes, tem uma análise muito interessante do Luiz Felipe Pondé, que ele diz assim: o dilema das redes é mais uma vez o capitalismo nos mostrando como se ganha dinheiro falando mal de si mesmo. Mas tem um dado interessantíssimo. Esses homens que construíram essas redes sociais, que agora entraram nessa crise ética e saíram para falar sobre isso, quando foram perguntados no final do documentário: como é a vida de vocês dentro de casa? Como é a vida de vocês com seus filhos pequenos? Como vocês se relacionam com os seus filhos pequenos e ensinam para eles sobre as redes sociais? Sabe qual foi a resposta dessas pessoas que ajudaram a criar Facebook, Twitter, Instagram e tantas outras redes sociais? Aqui em casa, os nossos filhos pequenos estão proibidos de terem acesso às redes sociais. Eu vou repetir. Os criadores das redes sociais disseram: aqui em casa os nossos filhos estão proibidos. Nós dissemos para eles que só quando eles tiverem 16 anos, eles vão poder ter acesso, mas com horários regulados, para que eles não se tornem vítimas, produtos desse sistema que eles mesmos criaram. E aí perguntaram para um deles: como resolver o problema? Esse problema enorme que toma conta, que seduz as pessoas, que conduz as pessoas a um vício constante, que não consegue se desconectar. Como resolver esse problema? E a resposta dele foi simples. A resposta dele foi: nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Nós cristãos sabemos que o milagre tem nome. É um encontro transformador, pela graça de Deus, com a mensagem de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz: levanta, deixa tudo e me segue. Ouça minha voz, invista seu tempo falando comigo em oração, em leitura da palavra, e usa de preferência essa palavra
que não vai abrir uma série de propagandas enquanto você estiver lendo essa palavra. Portanto, devemos buscar o equilíbrio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós não somos capitalistas loucos, nós não somos comunistas extremados. O cristão é cristão. Existem aspectos muito interessantes, importantes e até benéficos se você observar e ler as propostas daqueles que acham que a sociedade precisa pensar mais no outro, precisa ser mais igualitária. Existem propostas interessantes para aqueles que acreditam no empreendedorismo, na propriedade privada. Existem fatores positivos em todas essas linhas de argumentações, mas o radicalismo nunca foi a intenção, o desejo, o projeto de Deus para nós. Precisamos aprender a peneirar tudo o que vemos, ouvimos, recebemos, todas essas informações, à luz do Evangelho, do amor, do perdão, da compreensão, dessa caminhada bonita, como esses 12 homens tiveram com Jesus Cristo, daqueles que se levantam, negam o cabresto das filosofias existenciais, de um reconhecimento superficial, desse vazio interior, negam essas coisas e dizem assim: eu quero minha vida com significado. E a vida só tem significado quando nós nos relacionamos direto com o Deus que nos criou, tem projeto para nós, tem princípios de vida. E deseja que no nosso coração esteja um evangelho pleno, que produza frutos de alegria, amor, paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão, alegria. Alegria. Nossa alegria está no Senhor e na conexão com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, tira os nossos pés das armadilhas em nome de Jesus. Nos faça pessoas equilibradas, nos faça pessoas conscientes. Mantenha, ó Deus, dia após dia, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre os nossos corações, para que os nossos relacionamentos não sejam pautados na superficialidade, mas sejam verdadeiramente relacionamentos repletos de amor, de carinho, de cuidado, de perdão, em Cristo Jesus, segundo a palavra do Senhor e para a glória do Senhor. Nos dê, ó Deus, essa capacidade. Rogamos que o Senhor nos conduza assim, e que sejamos, assim como Mateus, pessoas que convidem outras, que ainda não conhecem, a experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.